Muito obrigada, professor Fábio. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Vamos então passar de imediato a dar início ao nosso painel. Estamos um pouquinho atrasados e, portanto, eu queria pedir a todos o máximo rigor no cumprimento dos 10 minutos de exposição destinado a cada um dos intervenientes. Dito isto, sejam muito bem-vindos. Eu julgo que ainda não sei se já estão todos os intervenientes aqui conosco em sala, mas estão pelo menos alguns. Neste painel vamos discutir os direitos humanos, direitos fundamentais humanos e cidadania, é um tema cada vez mais relevante, porque é também cada vez mais transversal a todas as áreas do direito. E por isso, como estamos um pouquinho atrasados, perdoem-me não estar a apresentar inicialmente todos os intervenientes, vou fazendo de cada vez que passar a palavra ao próximo interveniente. Dizer ainda que é um gosto estar aqui convosco e moderar este painel. Assim sendo, eu chamava a nossa primeira interveniente, professora Anabela Susana de Sousa Gonçalves, da Universidade do Minho, que vai apresentar o tema da competência internacional na violação transfronteiriça de direitos de personalidade. Eu julgo que já estará connosco. Já estou sim, senhora professora, muito boa tarde. Boa tarde. Cumprimento... A palavra é sua. Muito obrigada. Eu começo por cumprimentar a organização, cumprimento também todos os presentes e peço desde já desculpa porque não poderei ficar até ao final do painel e terei que sair fim da minha apresentação. Eu venho falar sobre a competência internacional na violação transfronteiriça de direitos de personalidade e trago um caso para ilustrar a problemática que vos trago hoje. É um caso decidido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, é o caso Bolags Ingrid Ilgen contra Svensk Handel, e foi um litígio que opôs a Sociedade de Direito Estónio Bolags e uma funcionária dessa sociedade, a Ilgen, a uma associação comercial de direito sueco, a Svensk Handel, nos tribunais estónios. A Svensk Handel tinha uma página de internet onde colocou que a Bolags cometia fraudes e burlas e colocou a Bolags numa lista negra. No fórum de discussão dessa página da internet existiam cerca de 1000 comentários, alguns dos quais incitavam ao uso de violência contra a Bolags e contra os seus empregados, entre os quais constava o nome da Ilgen. Apesar dos pedidos feitos pela Svensk Handel, dos pedidos feitos à Svensk Handel, esta recusou retirar a menção à Bolags nessa página da internet, recusou retirar a Bolags dessa lista negra e recusou apagar os comentários, o que provocou a paralisação da atividade da Bolags na Suécia durante um certo período de tempo e resultou em prejuízos para esta sociedade comercial. Ora, em 29 de setembro de 2015 foi proposta uma ação em tribunal estónio em que é pedida a correção dos dados incorretos que constam no website da Svensk Handel contra a Bolags, é pedida a eliminação de comentários relativos à sociedade estónia, é pedida uma indemnização pelos danos sofridos pela sociedade e uma indemnização pelos danos morais a Ilgen por violação dos seus direitos de personalidade. E a questão que se colocou neste caso era se o Tribunal Estónio teria competência para julgar a questão. Porquê? Porque os comentários e as informações difamatórias foram colocadas na internet, no site da Svensk Handel, que era um site de uma empresa sueca, e aqui os tribunais onde a ação foi proposta eram os tribunais estónios. Ora, o instrumento jurídico que regula a competência internacional nestas situações é o Regulamento Bruxelas 1-bis, que é o Regulamento 1215/2012, relativo à competência e ao reconhecimento de decisões em matéria civil e comercial. E a regra geral neste regulamento, que é uma regra geral de competência internacional, é que tem competência o Tribunal do Domicílio do Réu.
Esta é a regra geral, todavia o artigo 7º deste regulamento estabelece um conjunto de competências alternativas em certas matérias e uma dessas matérias diz respeito precisamente às questões extracontratuais. Ora, o artigo 7º, número 2 do regulamento atribui jurisdição em matéria extracontratual, no caso de delitos transfronteiriços, ao tribunal do lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso. Ora, o Tribunal de Justiça foi chamado a interpretar a expressão lugar da ocorrência do facto danoso e decidiu que o tribunal do lugar onde o facto danoso ocorreu pode consistir simultaneamente no lugar do evento causal, ou seja, o lugar da ocorrência do facto delituoso, ou então no lugar da materialização do dano, o lugar do dano. Todavia, a amplitude da jurisdição de cada um destes tribunais, que funcionam em alternativa, e por isso o lesado pode recorrer a um ou a outro, a amplitude da jurisdição destes tribunais é diferente. Decidiu o Tribunal de Justiça que o Tribunal do Lugar do Dano só teria competência para decidir sobre os danos que ocorrem no seu próprio território, já o Tribunal do Lugar do Evento Causal teria uma jurisdição mais alargada, podendo apreciar todas as consequências decorrentes de um comportamento ilícito. Ora, a ocorrência de delitos transfronteiriços, sobretudo online, obrigou o Tribunal de Justiça a fazer um novo esforço interpretativo sobre a norma, agora tendo em atenção as características específicas da internet, que é um meio de difusão de informação rápido, difuso e de acesso global. Ou seja, a informação que é colocada online pode facilmente ser acedida em qualquer país e os delitos que ocorrem na internet podem ter um alcance mundial e provocar danos com maior, não só com maior extensão geográfica, mas também com maior repercussão na esfera jurídica da vítima, sobretudo pela deslocalização geográfica dos utilizadores da internet. Especificamente nesta matéria da violação transfronteiriça de direitos de personalidade, há alguns casos que são casos emblemáticos decididos pelo Tribunal de Justiça, um deles é o caso Sheville, outro é o caso Idate. No caso Idate, o Tribunal de Justiça analisou uma situação de violação transnacional, transfronteiriça de direitos de personalidade, em que a violação do conteúdo lesivo foi feito pela internet. Neste caso, reconhecendo a especificidade da internet e também a maior intensidade da lesão deste tipo de delitos sobre a vítima, o Tribunal de Justiça considerou que, de facto, o lesado poderia continuar a recorrer ao Tribunal do Lugar do Evento, considerando que seria o lugar de estabelecimento do editor do conteúdo, e poderia recorrer a este tribunal para o ressarcimento de todos os danos, poderia propor ainda uma ação em cada um dos Estados-membros onde o dano ocorreu, e no caso do delito online, o dano ocorreria em cada um dos Estados em cujo território o conteúdo colocado online foi ou é acessível. Todavia, o Tribunal de Justiça, neste caso, foi sensível ao facto de que os utilizadores da internet estão espalhados por todo o mundo e que um conteúdo que é colocado online potencialmente pode ser consultado em qualquer estado, o que aumenta o impacto do dano, mas também no plano técnico torna-se difícil quantificar e avaliar o dano exclusivamente causado num Estado-membro. Ora, tendo em consideração estes elementos, o Tribunal de Justiça decidiu que, em matéria de violação de direitos de personalidade, existiria outro tribunal que poderia apreciar a totalidade dos danos. O tribunal do lugar em que o lesado teria o seu centro de interesses. O centro de interesses do lesado seria aquele lugar em que o dano à reputação da pessoa seria maior e corresponderia geralmente ao seu lugar de residência habitual. Todavia, o lugar do centro de interesses poderia também concretizar-se no lugar onde a vítima prossegue a sua atividade profissional, se a pessoa tem uma relação particularmente estreita com esse Estado. Ora, na decisão Bolags que eu comecei por falar, o Tribunal de Justiça volta a pronunciar-se quanto à interpretação de conceito do lugar da ocorrência do facto danoso, no caso da violação transfronteiriça dos direitos de personalidade, e volta a afirmar o lugar do centro de interesses do lesado como o lugar onde o impacto real de uma publicação na internet e a sua natureza lesiva ou não, melhor podem ser apreciadas por um tribunal, devendo este tribunal
apreciar a globalidade do dano sofrido em nome do princípio da boa administração da justiça. Ora, quanto à concretização do centro de interesses em relação às pessoas singulares, é reiterado que geralmente corresponde à residência habitual da pessoa singular, e no caso BOLAG seria a Estónia, seria o lugar da residência habitual da funcionária Ilgen. Já em relação à sociedade comercial BOLAGS, pessoa coletiva com atividade comercial, o Tribunal decidiu que se deve procurar o lugar onde a reputação daquela pessoa se encontra mais sedimentado, devendo corresponder ao lugar onde essa pessoa exerce o essencial da sua atividade económica, podendo ou não coincidir com o lugar da sua sede estatutária. Ora, no caso, a sede estatutária da sociedade BOLAGS era na Estónia, mas a verdade é que o lugar onde exercia o essencial da sua atividade era na Suécia e, por isso, este seria considerado o seu centro de interesses e o lugar onde, onde a ação poderia ser proposta, tendo este tribunal competência para julgar a totalidade dos danos. Em conclusão, o caso BOLAGS é mais um caso do Tribunal de Justiça em relação que versa sobre a determinação do lugar da ocorrência do delito quando há violação de direitos de personalidade transfronteiriços, e especificamente neste caso online, vem reafirmar o que já tinha sido afirmado pelo Tribunal de Justiça no caso IDEIT, em relação ao lugar do centro de interesses da vítima face às pessoas coletivas, e esclarece a aplicação deste conceito em relação às pessoas, em relação às pessoas coletivas. Mais do que uma clarificação, neste caso, o Tribunal de Justiça assume o centro de interesses do lesado como critério de atribuição de jurisdição preferencial quando há violação transfronteiriça de direitos de personalidade, e reafirma a competência deste tribunal para apreciar a totalidade dos danos suportados pelo lesado. Agradeço a todos a vossa atenção, creio que cumpri os 10 minutos escrupulosamente. Cumpriu, e, claro, agradeço-lhe imenso, porque foi realmente muito cumpridora do tempo. Sou sempre, muito obrigada. É também uma deferência para a organização. Eu terei que sair em seguida, mas estarei à disposição para responder a questões que me queiram colocar agora, ou então, mais tarde, podem me enviar um e-mail, que terei muito gosto em responder. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Anabela Gonçalves, pela excelente intervenção, e eu vou fazer aqui uma pequena alteração na ordem dos palestrantes. Vou passar de imediato para a doutora Rosemary Souto-Maior, que seria a nossa última palestrante do dia de hoje, mas por razões, enfim, ponderosas, que foram analisadas pela organização, vai ser então a segunda. A seguir a esta intervenção, retomamos exatamente a ordem prevista no programa. A doutora Rosemary vai fazer uma intervenção sobre o tema do enfrentamento da violência contra a mulher, proteção integral e prioridade absoluta. E sendo assim, eu passava de imediato a palavra à doutora Rosemary Souto-Maior. Boa tarde a todos, é um prazer imenso. O terceiro congresso do Direito do Futuro, agradecer a pessoa do Fábio, do professor doutor Fábio Veiga, e a todos os parceiros e organizadores do evento, um excelente evento desde ontem, e que eu me sinto honrada de ter tido essa oportunidade. Então, o nosso trabalho ele é dividido da seguinte forma. Nós estamos numa pesquisa de vitimização sobre a violência contra a mulher, que, infelizmente, no Brasil, ela cada dia é mais forte. O Brasil passou do 7º lugar para o 5º, ou seja, ele passou a ter mais mortes de mulheres. Apesar do marco histórico da Maria da Penha, nós temos também protocolos de intervenção desde 2016, mas nós não temos ainda o Estatuto da Vítima. Temos resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, temos uma legislação e ferramentas que nós, do Ministério Público, estamos utilizando para trabalhar nestes crimes
graves contra a mulher, principalmente no ambiente doméstico. A mulher, na sua forma tentada ou consumada, que é, no Brasil, conceituado como feminicídio. Então, o primeiro eixo do nosso trabalho nessa pesquisa, que é de 2020 e 2021, ela não está ainda conclusa, infelizmente, por conta da pandemia. Nós temos também subnotificações de casos, porque com o caráter de vulnerabilidade da mulher com a pandemia, isso complica. E aí eu queria fazer um adendo, para não me esquecer, da palestra do professor Dr. Antônio Francisco de Souza. Eu gostaria de corroborar com tudo aquilo que ele falou, da importância da polícia como órgão formal de segurança pública nessa via de praticar a justiça. A mulher que, historicamente, é vulnerabilizada. Então, a proteção integral seria utilizar todas as ferramentas jurídicas e o protocolo, bem como essas resoluções, para proteger a mulher, no caso da tentativa, e a seus familiares ou vítimas indiretas, como os filhos, que são considerados invisíveis ou até esquecidos, e que nós, do Ministério Público, sabemos que são nossas vítimas e que, no Brasil, está sendo feito um trabalho de resgate nessa área. Então, nós queríamos primeiro dizer que, nessa proteção, na prioridade absoluta, nós estaríamos diante da celeridade processual. O nosso Código de Processo Penal, ele diz que a audiência ela deve ser una. E, no caso dos homicídios, dos feminicídios, nós estamos fazendo, desde 2019, na 4ª Vara do Júri da capital Recife, todos os feminicídios tentados e consumados, eles são realizados em audiência una, com produção de provas em audiência, alegações finais das partes, sentença ou juízo de admissibilidade com a pronúncia. Não havendo recursos das partes, vamos direto ao 422, que é pedido de diligência, e, em seguida, realizamos o plenário do júri em um só dia. Então, isso tem feito com que a prioridade absoluta esteja sendo cumprida nessa 4ª Vara do júri. É um trabalho difícil, porque nós temos que trabalhar com as provas eminentes da audiência e, imediatamente, dentro da sequência, fazermos o júri. Então, temos casos de 45 dias após o assassinato da mulher, uma resposta efetiva do enfrentamento da impunidade. E isso também tem nos levado a sérias indagações, como, por exemplo, o papel da polícia, porque, geralmente, esses crimes eles são perpetrados dentro de casa. Então, isso favorece um auto de prisão em flagrante, e o papel da polícia é fundamental, porque é a primeira que chega ao local, é que faz o delineamento da situação e aí constrói a investigação dentro dessa linha de trabalho. Então, unindo a prioridade absoluta com essa celeridade e dando à vítima toda a proteção, embora não exista o Estatuto da Vítima, nós temos a Constituição Federal, nós temos as convenções internacionais e temos como Estado do Ministério Público, ou Estado promotor, como alguns chamam, a condição de utilizar de instrumentos necessários para enfrentamento dessa situação e evitar a impunidade. Porque nós sabemos que cada vez que uma mulher é assassinada e a sociedade cala-se, isso é um estímulo para novos feminicídios. Então, não só como mulher, mas como ser humano, direitos fundamentais, tanto quanto o acusado tem, a vítima também. Então, nós procuramos o equilíbrio e o garantismo que dê a ambas as partes garantias e direitos necessários para que a gente possa ter
uma aplicação justa. Então, não é justo que filhos de 2, 3, 4 anos que presenciam um crime desse não tenham do Estado uma proteção eficiente. O Brasil já foi condenado 10 vezes pela Corte Interamericana por não ter dado proteção eficiente à vítima. Então, em linhas de conclusão, para cumprir meu tempo, né, que é necessário e inevitável, nós temos que, dentro dessas duas vertentes, nós procuramos mostrar e vamos cristalizar todos esses resultados com os indicadores e mapeamento na finalização da pesquisa de vitimização, que, pelo que eu tenho notícia, é a primeira feita no Brasil até hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rosemary, e cumprimento-a desde já porque cumpriu o tempo religiosamente. Exatamente um dos requisitos mais difíceis de cumprir neste tipo de eventos. Foi um gosto tê-la aqui conosco e eu passo de imediato para a doutora Carolina Piovesan Alfier, é isso? Acho que não me enganei a dizer o nome, da Faculdade de Vitória, que nos vai trazer assim aqui um tema muito interessante sobre o Estatuto do Idoso e as diretrizes curriculares do curso de Direito. Uma interseção possível é uma questão que a doutora Carolina coloca e certamente à qual vai responder na sua intervenção. E a quem peço, mais uma vez, que cumpra os 10 minutos regulamentares. Tem a palavra, doutora. Obrigada, professora. Gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão aqui nos assistindo nessa manhã aqui no Brasil, nessa tarde aí em Portugal. O meu tema, como a professora já falou, diz respeito à intersecção entre o Estatuto do Idoso e as diretrizes curriculares do curso de Direito. E por que a gente está falando dessas diretrizes curriculares? Porque elas são muito novas, né? Elas foram elaboradas e publicadas pelo Ministério da Educação, aqui no Brasil, no fim de 2018. E as últimas, né, as anteriores, haviam sido feitas e publicadas em 94, quer dizer, houve uma mudança muito grande, não é, na sociedade e no que se exige de um profissional e de um curso de direito em todo esse tempo. E quando houve essa publicação dessa resolução número 5, nós vimos uma mudança no que se espera, principalmente do currículo do curso de direito e do profissional que se forma, né? Então, dentre os principais objetivos dessas diretrizes curriculares, nós destacamos o tratamento transversal de conteúdos exigidos em outras diretrizes nacionais. E que conteúdos seriam esses? Seriam principalmente esses conteúdos que tratam de direitos humanos, que tratam de perspectivas de um pluralismo cultural, de uma diversidade, perspectivas que estão, claro, muito em destaque na sociedade hoje e que são necessárias para um profissional de direito. E o que significaria, né, esses conteúdos transversais? A gente deve destacar que não quer dizer que deva ter uma matéria para cada assunto de direitos humanos, para cada grupo vulnerável, não, mas que isso deve ser tratado no decorrer do curso de forma conjunta com as outras matérias, articulada com as outras matérias. Então, nós estudamos essa resolução número 5, nessa última resolução dos cursos de direito, os cursos tiveram um prazo para que se adequassem, para que mudassem os seus currículos, para que tratassem esses conteúdos muito voltados para isso, né, para a pluralidade, para os direitos humanos. E dentro desses conteúdos, nós chamamos a atenção para o conteúdo relativo ao idoso. Então, aqui no Brasil, nós temos o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma lei de 2003, ou seja, vai fazer 20 anos dessa lei, e essa lei, ela já previa que nos diversos níveis educacionais deveriam ser inseridos conteúdos programáticos que tratassem da questão do idoso, né? A gente sabe que a educação, ela pode ser tanto um instrumento de transformação e de conhecimento, como um instrumento de perpetuação de desigualdades.
né? Então, a ideia, tanto do Estatuto do Idoso, lá em 2003, quanto dessa resolução nova dos cursos de direito, é exatamente que a educação possa servir como um instrumento de melhoria social e de redução de desigualdade, e não o contrário, não de afirmação e de perpetuação desse problema. Então, nós vimos que o Estatuto do Idoso já trazia essa ideia, né, de trazer, e por que ele trazia essa ideia de inserir esses conteúdos educacionais? Porque nós sabemos que a questão do idoso é uma questão invisibilizada, né? O idoso é um grupo invisibilizado, apesar de ele estar em número crescente. Nós sabemos que as sociedades estão envelhecendo, Portugal e Europa já experimentam isso de um modo muito mais claro do que no Brasil, mas o Brasil também é real. Até 2041, ou seja, daqui a 20 anos, nós teremos mais idosos do que jovens até 19 anos. Então, isso é uma realidade, apesar de não parecer, muito próxima da gente. E por que é tão, né? Por que não parece? Por que é tão próximo, mas não parece? Exatamente porque é um grupo ainda considerado invisível, não é? Então, as políticas públicas ainda são muito poucas, nós não temos políticas eficientes que tragam o idoso. O idoso, ele é visto como um grupo, como pessoas assim que não serviriam mais, né, à sociedade, pessoas improdutivas, pessoas desatualizadas, quando nós sabemos que não é verdade, né? Pessoas... a sociedade associa muito idoso a esse conceito de aposentadoria, de improdutividade, e o que vem se mostrando que é cada vez menos real, né? Tanto por questões financeiras quanto por questões sociais mesmo. O idoso, ele se mantém produtivo, ele se mantém trabalhando, mesmo depois de uma aposentadoria estatal. Então, o que nós percebemos exatamente é que nós podemos, sim, tratar dentro do curso de Direito, de acordo com essa nova resolução, essa resolução de 2018, de conteúdos relativos a diversos temas de direitos humanos, dentre eles, o conteúdo relativo aos idosos, né? A gente, em 18 de março do ano passado, nós também tivemos a publicação de um relatório pela ONU que trata desse problema do ageísmo, né? A gente compara muito essa questão do ageísmo conceitualmente com a questão do racismo. Em que sentido? O sentido de ser um preconceito disseminado da sociedade, né? Um problema estrutural. Esse preconceito contra o idoso é um problema estrutural tanto quanto o racismo. E a ONU, vendo isso, estudando isso, publicou esse relatório em 2021, agora, né, no ano passado, e ela também reafirma que políticas educacionais podem e devem contribuir para a redução do ageísmo, para a redução do preconceito contra o idoso e para dar visibilidade a esse grupo e para que a sociedade entenda a posição do idoso, né, atualmente e como isso vai ser no futuro. E uma das lógicas que estão nesse relatório da ONU e que a gente também traz para os cursos de direito é a lógica de assegurar e de proteger os direitos desse grupo social. Então, se uma faculdade de direito, dentre outras coisas, né, serve para que o operador do direito, ele conheça, né, já diz o nome, ele conheça o direito, ele busque a paz social, ele saiba como assegurar os direitos, ele também tem que ter essa visão dos grupos vulneráveis, dos grupos que vão precisar da atuação desse operador do direito para assegurar esses direitos previstos. Então, por fim, olhando todas essas normas, olhando a resolução dos cursos de direito, o Estatuto do Idoso, que, como a gente falou, previa isso há quase 20 anos, e esse relatório recente da ONU, que reafirma a importância dessas políticas educacionais, nós finalizamos o artigo entendendo que sim, que é possível que dentre os conteúdos transversais, os conteúdos acerca de direitos humanos e de pluralidade dos cursos de direito, nós passamos a tratar sobre a questão do idoso. Além, é claro, questão, né, sobre outros grupos vulneráveis e invisíveis, mas que essa questão se mostra fundamental diante desse grupo, principalmente diante, como nós já falamos, do envelhecimento das sociedades, que vai se mostrar aqui no Brasil de modo muito próximo. Eu agradeço, espero que tenha tido uma explicação clara acerca do artigo, também me coloco à disposição para eventuais dúvidas, eventuais questões. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina, foi muito clara e muito cumpridora do tempo, obrigado pela sua intervenção.
Eu julgo que podem ir colocando questões no bate-papo e depois no fim faríamos um périplo por todos para responder essas questões, está bem? Para não perdermos agora mais tempo. Eu passava então de imediato a palavra à doutora Conceilândia Mendes de Sousa e Francisco Gaspar Lima Júnior, da IFMA Campus Barra do Corda e Faculdade 7 Brasil. Ambos nos trazem aqui um tema muito interessante da impessoalidade ante as homenagens póstumas, um estudo de caso no IFMA Barra do Corda. Eu passava a palavra a ambos com a seguinte nota: querendo, podem partilhar entre os dois igualmente o tempo, os 10 minutos de exposição. Ok, bom dia. Bom dia a todos. Tem sido um prazer enorme participar com vocês do 3º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito. Meu nome é Conceilândia, sou formada em Letras e Pedagogia, sou estudante de Direito da Faculdade 7, servidora pública no IFMA e estagiária de Direito da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E hoje, nesse evento, vou apresentar juntamente com o professor Gaspar, a gente vai dividir o tempo, um estudo acerca da impessoalidade ante as homenagens póstumas. É um estudo de caso realizado no IFMA Campus Barra do Corda. Então, nesse trabalho, a gente teve como objetivo abordar uma discussão teórica acerca do tema e a relação com o cumprimento de um dos princípios basilares da administração pública diante das homenagens póstumas no IFMA Campus Barra do Corda. E como objetivos específicos, a gente buscou contextualizar a discussão sobre os princípios e instrumentos normativos do direito administrativo para delinear essa relação. Então, a gente estabeleceu a premissa de vincular esse princípio vinculado à própria ideia de Estado democrático de direito. Buscamos também confrontar acerca da circunstância da pessoalidade administrativa, vez que o desempenho público é ante uma atividade pessoal, mas que deve pautar-se pela impessoalidade. Também buscamos investigar se todos os nomes citados nas homenagens póstumas eles foram de pessoas que se dedicaram em função da responsabilidade pública com a educação naquela região, né? Nessa região, estou hoje em Barra do Corda, no Maranhão. E a justificativa desse trabalho, essa pesquisa, em abordar o conteúdo jurídico do princípio da impessoalidade e a relação com a Lei Federal 6.454 de 1977, que é uma lei brasileira que ela proíbe em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva a bem público de qualquer natureza. Professor Gaspar vai dar continuidade à apresentação do nosso trabalho. Passo a palavra a ele. Olá, bom dia a todos. Queria emitir meus cumprimentos em nome da professora Rosária, estender a todos os participantes e professores aqui presentes. Bem, o nosso trabalho ele parte de uma premissa muito simples. Quando nós imaginamos o Estado democrático de direito, especialmente a República Federativa do Brasil e a ela sobre a nossa Constituinte, principalmente relacionada à administração pública, a gente fala sobre o futuro do direito administrativo e o futuro dos direitos fundamentais. Portanto, o postulado que nós temos é o seguinte, é de que os objetivos constitucionais, desde a Constituinte, especificamente 86, 88, a Constituição de 88, a administração pública, por meio do direito administrativo, muito claras, muito, inclusive, devemos falar que, por meio da administração pública, através da administração pública, com a materialização das políticas públicas, nós temos a ideia da materialização dos direitos fundamentais. Portanto, essa primeira premissa foi o que nos levou a ver
digamos, os percalços da administração pública, a ideia da falência desses objetivos dentro das políticas públicas, dentro da administração pública, e, a partir daí, os problemas a serem enfrentados. Partindo para o artigo 37 da nossa Constituição, que vai efetivamente dizer quais são os princípios, os poderes e deveres da administração pública relacionados aos direitos fundamentais, que a República do Brasil, que o nosso direito administrativo deve funcionar. Portanto, tendo em vista o artigo 37, que vai determinar esses princípios, esses poderes e deveres, fizemos um corte epistemológico, porque nós não poderíamos, nesse trabalho, muito embora essa seja uma base de pesquisa que nós tenhamos na nossa faculdade, sobre pesquisa, sobre extensão também, a gente teve um corte epistemológico com um problema muito, muito claro, que é o patrimonialismo da coisa pública brasileira. Esse não afastar entre a relação privada e a relação pública, entre essa ideia patrimonial da res pública, da administração pública, e a partir daí, naturalmente, os princípios. Diante desse corte epistemológico que nós tivemos que fazer, vimos o princípio da pessoalidade, talvez como a principal dificuldade, a principal tarefa, o principal objetivo a ser cumprido. Portanto, com base em todo esse postulado, com base nesse eixo teórico, partimos para a metodologia do estudo de caso, nos baseando na ideia de que é justamente o controle para o direito tributário, o controle fiscal, para o direito constitucional, o controle da constitucionalidade para o direito administrativo, com base nesse princípio, nessa ideia da programatização da Constituição e da administração pública, o controle social. Portanto, para a academia poder fazer e realizar o controle social, partimos ao estudo de caso de uma realidade conhecida nossa, de uma instituição pública federal, que é o campus de trabalho da aluna Conselândia, e a partir daí passamos a olhar, ter esse estudo de caso e confrontar com aquilo que a lei determina. E aí, partindo por esse estudo, efetivamente fizemos não um direito comparado, mas uma comparação efetiva entre aquilo que se dá na lei e aquilo que se dá efetivamente naquilo que foi materializado nessa instituição. O objetivo segundo, não o objetivo primeiro, o objetivo segundo foi, de fato, depois desse contraponto, encontrar a legalidade dessa instituição, dessas homenagens póstumas, especificamente no campo de Barros do Corda. Isso foi determinado, vimos com base na lei, que está especificamente, neste caso, dentro dos conformes legais. Agora, o objetivo primeiro, que talvez esse seja efetivamente aquilo que nós nos propusemos a estudo de caso para as instituições que se baseiam nessa lei, na lei das homenagens póstumas, frente à pessoalidade e à impessoalidade, que é o objetivo, para que nós possamos ter como modelo, na verdade, a criação desse parâmetro com base na pessoalidade para toda a administração pública, seja ela federal, seja ela do executivo, federal, municipal ou estadual. Com base no tempo, peço perdão se fui um pouco rápido, mas está no tempo. Basicamente era esse. Concluiu? Basicamente era esse o nosso trabalho. Muito bem. Sim, basicamente era esse nosso trabalho, e o eixo teórico que a gente escolheu foi justamente partir do direito constitucional para o direito administrativo, fazendo um estudo de caso para chegar nessas conclusões. É isso, meu muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Gaspar. E assim sendo, vamos partir para a nossa próxima intervenção. Se me derem um minuto, eu julgo que a doutora Sindeneia Ramos Cantanhete já está connosco, certo? E já partilhou assim aqui a tela. Muito bem, doutora. Pode iniciar então a sua apresentação sobre a proteção de dados de crianças e adolescentes no ambiente escolar, análise comparativa entre Brasil e União Europeia. Muito obrigada, passo-lhe a palavra. Bom dia, vocês conseguem
Bom dia, meu nome é Cindineia Cantanhede, eu sou bacharel em Direito e advogada. Escrevi esse artigo juntamente com a professora doutora Mônica Tereza Costa Souza, e nós temos como tema a proteção de dados de crianças e adolescentes no ambiente escolar, análise comparativa entre Brasil e União Europeia. Entre as temáticas discutidas no nosso trabalho, nós trabalhamos a proteção de crianças e adolescentes em uma análise entre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, e a GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E entre algumas das escolhas do porquê fazer essa análise está a própria ligação entre ambas as legislações. A Lei Geral Brasileira de Proteção de Dados foi inspirada na GDPR, e, em especial, quando se trata da proteção de crianças e adolescentes, possuem princípios semelhantes sobre a proteção integral. Nesse aspecto, nós destacamos o princípio do melhor interesse, que está presente no artigo 14 da LGPD, e que também faz parte do histórico brasileiro de proteção integral, já consolidado através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um outro destaque desse estudo foi a instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e a atuação que ela poderá realizar no Brasil, baseada em algumas das estratégias adotadas pela União Europeia. Um dos nossos enfoques de discussão foi o uso de plataformas digitais no ambiente escolar e a datificação da infância, em especial sendo agravada durante o período do Covid-19, quando diversas escolas passaram a realizar parcerias institucionais, tanto para o uso de tecnologias digitais, como também para a própria formalização do ensino à distância. E entre essas parcerias, nós destacamos as parcerias com as empresas Google e Microsoft, que foram realizadas em especial com escolas públicas, sem que houvesse uma análise específica sobre a coleta de dados que é presente no uso dessas plataformas. E para destacar a atuação brasileira, nós também trouxemos ao exemplo do projeto Educação Vigiada. É um projeto que tem acontecido desde 2018 para acompanhar a inserção dessa utilização de plataformas no ambiente escolar e como ela pode ter relação com o capitalismo de vigilância. E, além disso, como essa utilização pode prejudicar o desenvolvimento social de crianças e adolescentes, que são conhecidos como nativos digitais, mas que por diversas vezes não tiveram acesso à proteção necessária para o seu desenvolvimento pessoal com a utilização da internet. E entre as principais preocupações do uso dessa plataforma está o armazenamento e a comercialização de dados pessoais. Como nós sabemos, a internet, por diversas vezes, estabelece padrões de consumo. E quando se fala da proteção de crianças e adolescentes, esses padrões podem ser mapeados tanto para a oferta de produtos e serviços, mas também podem ser comercializados a empresas que têm níveis de interesse não só relacionados a estudos, mas também como o próprio mapeamento da vida social dessas crianças. Entre as iniciativas dos países europeus e as possíveis influências para o Brasil, nós trouxemos algumas exemplificações que foram adotadas, como, por exemplo, a Autoridade Irlandesa de Proteção de Dados, que publicou Fundamentals for Child-Oriented Approach to Data Processing, e nesses fundamentos trouxeram algumas explicações e adoções de como as empresas podem trabalhar a coleta de dados e o processamento de dados de forma mais segura, em especial considerando o consentimento do titular, que se trata de crianças e adolescentes, e a participação de seus pais na autorização dessa coleta. Além disso, nós destacamos a atuação do Reino Unido, que publicou o Age Appropriated Design Code, nesse aspecto realizou uma série de recomendações para a utilização de padrões de design e para tornar com que elas sejam mais acessíveis, tanto para o uso de crianças e adolescentes, como também para que esses indivíduos passem a exercer autonomia e domínio sobre a interpretação de plataformas seguras ou não. Nós também destacamos a consulta pública realizada pela França, que tem muita semelhança com as adoções que são realizadas no Brasil, quanto à realização de consultas públicas para o restabelecimento de políticas. E nessa consulta pública foi constatado que vários dos entrevistados apontaram a importância de tornar as políticas de privacidade acessíveis a crianças e adolescentes e também realizar uma lista onde seja possível catalogar as plataformas que têm coleta de dados mais seguras e que podem ser mais benéficas no uso da adoção no ambiente escolar.
Além disso, nós destacamos também o Manifesto pela Governança de Dados, realizado pela Unicef. Nesse manifesto, nós temos a apresentação das iniciativas de diversos países e também de documentos internacionais que mapeiam a proteção de crianças e adolescentes, entre eles a Declaração de Direitos Humanos. E como a proteção de dados, ela está muito mais relacionada à extensão de um direito que já é garantido quando se fala da priorização absoluta da proteção da criança e do adolescente. Nas considerações finais do artigo que nós escrevemos, o acompanhamento do uso de plataformas digitais se destaca, em especial porque percebe-se uma tendência da continuidade da utilização dessas plataformas no ambiente escolar. Por isso, é extremamente importante que, ao realizar essas parcerias, tenha-se uma análise específica dos termos de proteção utilizados e que eles sejam discutidos e negociados quando passarem a ser inseridos na escola. A atuação de instituições do terceiro setor, e é uma atuação que se destaca no Brasil, em especial porque são as instituições que têm realizado maior acompanhamento de estudos e de estratégias para tornar esse acesso mais seguro, e por isso, como já é previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa principal proposta é a cooperação internacional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira com autoridades nacionais europeias, que têm realizado estratégias muito além da legislação para poder garantir a efetivação de direitos. Nesse aspecto, eu encerro a minha apresentação, agradecendo a todos pela atenção e coloco-me à disposição para esclarecer maiores dúvidas sobre o tema tratado. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sidneia, pela excelente apresentação e pela pertinência do tema, na verdade. É um tema que, de facto, nos deve preocupar a todos cada vez mais. Eu passava, continuando aqui no nosso programa, a uma colega da Universidade Lusófona de Porto e da Universidade do Minho, doutora Diana Coutinho, que nos traz um tema sobre o papel do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a gestação de substituição transfronteiriça, o reconhecimento de novas famílias. Doutora Diana? Muito boa tarde. Muito boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Começo por cumprimentar a senhora moderadora, é um prazer estar aqui hoje, partilhar este painel. Cumprimento também todos os colegas de painel e o público que nos acompanha nesta tarde de sábado. Sem mais delongas, porque o tempo é mesmo curto, eu trago hoje o tema da gestação de substituição transfronteiriça, sobretudo analisada à luz da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A gestação de substituição transfronteiriça, de forma muito simples, consiste na deslocação de casais ou pessoas sozinhas do seu país de origem, nomeadamente do seu país de nacionalidade ou país da residência habitual, para um país de destino com o único objetivo de celebrar um contrato de gestação de substituição. Porquê? Porque no seu país de origem a prática da gestação de substituição é proibida ou então é limitada a certas condições. Então eles deslocam-se para aquele fim e isso faz com que seja celebrado um contrato de gestação de substituição num país estrangeiro e a criança acaba por nascer nesse país. Ora, essa situação irá ter várias consequências, sobretudo, e que naquilo que eu hoje vou falar, ao nível do estabelecimento e reconhecimento da filiação. A verdade é que em matéria de gestação de substituição, ela é uma matéria altamente complexa do ponto de vista jurídico e ético, há uma grande diferença de legislação interna entre os Estados. Aliado a isso, há a ausência de um instrumento internacional que sirva de critério uniformizador, que poderia resolver algumas situações. Há também a facilidade de deslocação entre países e, por outro lado, a ânsia desenfreada de muitos casais pelo desejo de ter um filho. Tudo isto aliado leva a que nos últimos anos a prática da gestação de substituição transfronteiriça tenha assumido uma dimensão significativa e é uma das práticas mais comuns do chamado turismo reprodutivo. É neste contexto que nos últimos anos o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Tribunal de Direitos Humanos, tem proferido algumas decisões, nomeadamente à luz do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que consagra o direito ao respeito pela vida privada e familiar, e é nesse sentido que eu hoje pretendo aqui brevemente apresentar alguns dos principais contributos deste tribunal para uma mudança de paradigma no tratamento de questões atinentes à gestação de substituição internacional, nomeadamente no que toca ao reconhecimento da filiação.
São várias as decisões que já têm sido, que já chegaram ao Tribunal Europeu, não tenho a possibilidade de as descrever aqui, todas têm em comum, lá está, o facto de haver uma deslocação a um país estrangeiro, do país da nacionalidade dos chamados beneficiários, celebram um contrato de gestação de substituição a título oneroso ou comercial e depois enfrentam um conjunto de dificuldades quando tentam regressar, por exemplo, ao país da nacionalidade e não conseguem obter a documentação necessária para sair do país de destino com a criança. Temos depois um conjunto de decisões, algumas das mais polémicas e que levaram a começar, que o Tribunal começasse a discutir estas temáticas, que são decisões em que opõem o Estado francês, em que ele recusou a transcrição de certidões de nascimento que haviam sido lavradas num país estrangeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, alegando que na França a prática da gestação de substituição era proibida e, portanto, o reconhecimento violaria a chamada reserva de ordem pública internacional e fomentaria o turismo reprodutivo e, neste contexto, o Tribunal Europeu foi chamado a pronunciar-se, discutindo, por um lado, se esta recusa na transcrição colocaria em causa o respeito pela vida privada e familiar dos beneficiários e da criança que nasceu na sequência destes contratos, e, por outro lado, o confronto entre a liberdade que os Estados têm em legislar sobre esta matéria e a intervenção da Reserva de Ordem Pública Internacional. Digo que nestas decisões que opuseram a França, em todas elas existia uma ligação genética entre a criança e os beneficiários, pelo menos entre um dos beneficiários. O que não aconteceu no caso paradigmático, que é o caso Paradiso e Campanelli contra a Itália, que teve duas decisões do Tribunal Europeu, em que também se discutiu a questão do reconhecimento da filiação validamente constituída em país estrangeiro, mas não existia ligação genética entre os beneficiários e a criança. Veio-se descobrir numa fase posterior. Ora, no âmbito destas decisões, há um conjunto de contributos que o Tribunal Europeu já tem deixado transparecer quanto à sua posição em matéria de gestação de substituição. Por um lado, a primazia do superior interesse da criança. Tem salientado, como resulta também de textos de outros diplomas internacionais, que o critério do superior interesse da criança deve ser o critério uniformizador, deve ser o critério padrão em qualquer decisão que envolva uma criança, e neste caso no contexto da gestação de substituição. Nomeadamente, ele considerou em algumas decisões que o não reconhecimento da filiação validamente constituída no estrangeiro atentava contra o direito ao respeito da vida privada da criança, nomeadamente na vertente de colocar em causa o seu direito à identidade pessoal e à identidade genética. Por outro lado, há um reconhecimento do Tribunal quanto à necessidade de os Estados reconhecerem a relação de filiação validamente constituída em país estrangeiro. E quando falo neste reconhecimento, há algumas nuances, isto é, no primeiro momento, o Tribunal veio dizer que quando, em relação ao beneficiário pai genético que recorre à gestação de substituição em país estrangeiro, existe então uma ligação genética entre a criança e o elemento masculino do casal, há que reconhecer essa relação de filiação, há que reconhecer a paternidade. Porquê? Porque o não reconhecimento atenta contra o direito à identidade genética da criança, à identidade pessoal. E, portanto, em relação ao pai, a questão tem sido mais ou menos atenuada e é reconhecido. Ou em relação à mãe, é a maior problemática, mas na verdade é a maior problemática da gestação de substituição, é a maternidade. Ora, nos últimos anos, e é na sequência destas decisões e também de um parecer consultivo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de 2019, o Tribunal veio dizer que, em relação à mulher beneficiária de um contrato de gestação de substituição, em que já foi reconhecida a paternidade, em relação a essa mulher, os Estados também têm a obrigação de reconhecer a maternidade. Têm a obrigação de reconhecer a maternidade por uma questão de garantir também aqui uma segurança e certeza jurídica na relação que validamente foi constituída no país estrangeiro e têm esta obrigação, no entanto,
esta obrigação não impõe aos Estados a forma como devem fazer este reconhecimento. Isto é, os Estados têm uma margem de apreciação quanto aos meios como devem reconhecer a maternidade que foi validamente constituída em país estrangeiro. Pode ser através da transcrição da certidão de nascimento ou, por exemplo, através da via da adoção, desde que esse meio para reconhecer a maternidade seja um meio célere, um meio que garanta a tal proteção do superior interesse da criança. Por exemplo, em Portugal é esta a prática que tem acontecido. Muitos casais recorrem ao estrangeiro, a países como a Ucrânia, para celebrar contratos de gestação de substituição. Em relação ao pai, é reconhecida a certidão de nascimento estrangeiro. Em relação à mãe, ela chega a Portugal e tem que intentar um pedido para a adoção do filho do cônjuge. É este o procedimento que tem sido feito até então. Nesta sequência, a margem de apreciação dos Estados é menor quando não existe uma relação genética entre a criança e os beneficiários. Isto resultou desde logo da decisão Paradiso e Campanelli contra a Itália. O que é que aconteceu neste caso? Não havia ligação genética entre a criança e os beneficiários do contrato de gestação de substituição e, portanto, o Tribunal Europeu, teria muito para dizer sobre esta decisão, mas não tenho tempo, o Tribunal Europeu veio dizer que nestas situações em que não existe margem, em que não existe ligação genética, há uma maior margem de apreciação dos Estados para, à luz do artigo 8º, número 2 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, poderem recusar, inclusive, o reconhecimento da filiação que havia sido constituída validamente em país estrangeiro. No entanto, não significa que automaticamente a ausência de ligação genética seja motivo, por exemplo, para fazer intervir a Reserva de Ordem Pública Internacional para afastar esse reconhecimento. É necessário ponderar, no caso concreto, se o não reconhecimento terá efeitos mais nefastos para aquela criança. Porquê? Porque já pode ter sido criada uma vida familiar, já podem existir laços afetivos e, portanto, se está a recusar o reconhecimento numa fase em que já há laços afetivos, vamos estar a violar o direito ao respeito pela vida familiar do artigo 8º. Por isso é necessário esta ponderação. Não tendo muito mais tempo para falar, porque já estou a atingir os 10 minutos, deixar-me dizer só que também com estas decisões acabou-se por moldar também, contribuir para delimitar o âmbito do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, fomentando aqui este conceito de respeito à vida privada e familiar. Também é hoje assente de que as famílias contemporâneas, as famílias atuais, não são mais fechadas, estáticas e fixadas nas fronteiras de um Estado, e há por isso que olhar para os problemas transfronteiriços, e na resolução que a gestação de substituição transfronteiriça tem inúmeras problemáticas associadas. Portanto, a jurisprudência do Tribunal tem constituído um precedente a observar pelos Estados aderentes da Convenção. É um início de uma mudança de paradigma e que se espera ser um exemplo para moldar algumas legislações, quer a nível interno, mas também contributos para a criação de um instrumento internacional que possa ajudar na resolução de alguns destes litígios. Vou terminar por aqui, porque já ultrapassei o meu tempo, estarei disponível para debate. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Diana. Tema interessantíssimo também, realmente. Nós podíamos ficar aqui muito tempo a discutir qualquer um dos temas dos nossos palestrantes. Sendo assim, eu vou passar à seguinte palestrante, doutora Elaine Kessia de Freitas Lira e Gabriela Soldano Garcês, da Universidade Católica de Santos. A igualdade de género como necessidade de desenvolvimento sustentável é o tema que nos trazem. E a ambos deixo, enfim, a indicação de poderem partilhar os vossos 10 minutos, os vossos escassos 10 minutos, já é pouco para um, menos ainda para dois, enfim, passo de imediato então a palavra ou à doutora Elaine ou à doutora Gabriela. Bom dia a todos. Eu farei a apresentação, tendo em vista que a Kessia se encontra com um problema de saúde, então farei eu a apresentação. E com certeza 10 minutos é muito curto tempo para que a gente possa ter um começo, meio e fim, mas o artigo fica depois à disponibilização, caso alguém queira lê-lo de forma completa.
Para me apresentar, meu nome é Gabriela, eu sou professora do PPGD da Universidade Católica de Santos, no mestrado e no doutorado. A Kézia é minha aluna no mestrado em Direito Internacional, é mestrando em Direito Internacional, onde faz pesquisa sobre sustentabilidade em mulheres, onde surgiu esse artigo numa das nossas aulas, como a professora já disse, a igualdade de gênero como necessidade do desenvolvimento sustentável. Nós partimos aqui do pressuposto de que é preciso reconhecer o papel da mulher na articulação de tentativas de salvar o planeta, seja para nossa geração que está agora, seja para as futuras gerações. E essas iniciativas devem partir de ações governamentais e também não governamentais, no sentido de participação ampliada e daquela governança, para que a gente possa controlar eventuais crises ou situações de crise, como a que nós vivemos atualmente, a crise pandêmica, tendo em vista inúmeros fatores de criação de vulnerabilidades a partir destas crises, o que contribui ainda mais para a exclusão social, para a exclusão econômica. E isso acontece porque o desenvolvimento sustentável se fundamenta em ações humanas, ambientalmente positivas, sejam essas ações do sexo feminino ou masculino, que possibilitem aí a preservação da natureza. E a desigualdade de gênero, nesse sentido, ainda é um entrave na nossa sociedade, vez que existe muita resistência para que a mulher participe com efetividade, com qualidade, como tomadora de decisões. São dados das organizações internacionais, principalmente da ONU, que nós usamos neste texto, que 80% da militância sobre a sustentabilidade atualmente é formada pelo gênero feminino. E isso acontece porque desde a década de 70, o movimento feminista defende a ideia de que o meio ambiente, natural principalmente, é feminino. E por esse motivo a sua proteção estaria intrinsecamente ligada à emancipação da mulher e à sua cada vez maior participação no processo de influência e de tomada de decisões, principalmente no que se refere ao desenvolvimento humano. Então, as mulheres possuem uma visão sistêmica de tomada de decisões, podem se utilizar de características que são intrinsecamente femininas para assegurar direitos, realizar ações que sejam ambientalmente positivas e que pensem no bem-estar cada vez maior de um número de pessoas. Então, nosso artigo está construído no seguinte sistema. Nós pensamos em primeiro abordar a igualdade e também a equidade de gênero como um mecanismo imprescindível para a obtenção do desenvolvimento sustentável, a partir do ponto de vista dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, principalmente no que diz respeito ao objetivo 5, ou 5º, que é justamente a equidade de gênero. Então, nós partimos da ideia de que o desenvolvimento sustentável tem um conceito já bastante enraizado, já bastante sedimentado, que é suprir as necessidades das atuais gerações, mas também atender a capacidade do planeta para futuras gerações. E isso é um processo de ecodesenvolvimento, é um processo de apropriação de recursos a longo prazo, ou seja, para as atuais e para as futuras gerações. O que leva a toda uma sistemática de buscar uma sociedade sustentável, de edificar uma sociedade sustentável através de processos que não são e nem poderiam ser mais isolados, ou seja, é preciso que a gente tenha atividades interligadas que façam parte do cotidiano da população, através de programas, através de metas, através de objetivos, através de educação ambiental, para que a gente possa formalizar a sustentabilidade do planeta em todas as suas áreas. Para o papel da mulher nesse sentido, a mulher sempre foi vista como um indivíduo multifacetado, que está conectado em diferentes áreas e com muito e enorme potencial de percepção de conhecimento, que vai além de compreender e solucionar problemas, conflitos que estejam a circundando na comunidade onde ela vive. Então, a vocação feminina aqui está atrelada ao comprometimento, à atenção, a fatores que são condições determinantes para se compreender a sustentabilidade no sentido de perpetuação da vida. Então, dessa forma, as mulheres aqui foram se reinventando as próprias narrativas para uma sustentabilidade ambiental, através da realização de ações sistemáticas voltadas para o implemento da sustentabilidade, como fator decisivo aí para o desenvolvimento sadio, para o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como prega a Constituição, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Então, a busca pelo desenvolvimento, principalmente nessa seara sustentável, tem relação íntima com o desenvolvimento humano, especialmente quando homens e mulheres assumem papel igualitário e, através da equidade, na tomada de decisão. Porque por muito tempo, aliada à violência contra o meio ambiente, houve um papel de desvalorização da mulher enquanto agente determinante para o desenvolvimento humano, o que torna cada vez
pior ou prejudicial ao alcance do desenvolvimento sustentável. Então, a comunidade internacional tem tomado atenção a este tema e dado a atenção necessária à atuação feminina na tomada de decisões para um mundo mais sustentável. Desde 92, de 2002, o evento em Pequim, 2015, que teve o tema de mulheres e meio ambiente, a Conferência Rio+20 em 2012. Então, há uma renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável aliado à participação feminina. Verifica-se, portanto, que essa participação feminina tem vistas, tem intenção, tem objetivo da preservação ambiental. E não é uma atividade recente, mas que, infelizmente, até o momento não recebe a atenção devida. Então, a relação com o meio ambiente, mulheres e meio ambiente, é cada vez maior, tendo em vista essa sua natureza cuidadora, a natureza protetora, a capacidade de buscar maneiras e desenvolver ações que possibilitem cuidados necessários para a salvaguarda da natureza para as presentes e para as futuras gerações. Nós entendemos aqui que o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente está atrelado ao papel determinante da mulher como fomentadora da sustentabilidade, que é um fator de grande importância para essa efetiva ação, inclusive na tomada de decisões internacionais, na consolidação de acordos internacionais. Então, a mulher tem aqui o papel de promoção do desenvolvimento sustentável em razão de sua preocupação com a qualidade e a sustentabilidade da vida em si. Então, é um poder da ação da mulher para a preservação do meio ambiente, que é muito evidente, tendo visto a atuação das mulheres no cenário social, apesar de todas as dificuldades que o sexo feminino enfrenta ou ainda passa para que tenha essa atuação. As mulheres, mesmo diante dessas dificuldades, vêm demonstrando seu papel cada vez maior na evolução, na inovação e na tomada de decisões cada vez mais assertivas e sustentáveis, fatores esses que têm no cenário internacional, especialmente nas conferências das Nações Unidas, indicado o poder das mulheres em meio ao desenvolvimento social e econômico. Então, a criação de políticas públicas que efetivem esse papel da mulher como mecanismo de estratégia do desenvolvimento sustentável é o que agora tem de ser promovido, principalmente por conta do ODS 5 ou 5º, que é a igualdade de gênero, para buscar o progresso social e econômico mundial, porque as mulheres possibilitam uma atuação mais eficaz perante a sociedade nos mais diversos nichos, contribuindo aí de maneira positiva para o desenvolvimento e para as ações desenvolvidas a respeito da sustentabilidade. Então, rumando aí ao final em razão do tempo, essas ações políticas, sociais, econômicas devem estar pautadas aí no coletivo, e é por isso que é preciso uma maior conscientização, uma conscientização em massa, que aqui nós pensamos que possa ser promovida através da educação ambiental, para efetivar as propostas de desenvolvimento sustentável que deem destaque às relações sociais, à persuasão coletiva, pautada na atuação feminina, na atuação das mulheres. Esse é um processo político internacional que começou a ser construído desde a Agenda 2030 dos ODS, que tem aí esses 5 papéis relevantes de pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias, mas que pensa sempre no desenvolvimento sustentável e na igualdade de gênero. Então, a presença e a atuação das mulheres em todas as relações nacionais e internacionais passam a ser parte de diálogos, inclusive entre estados, como fator determinante para a valorização da atuação da mulher perante a sociedade, inserindo aí num ambiente que antes era definitivamente masculino e segregador, que é a política internacional com relação à participação feminina na tomada de decisões. Para um processo efetivo de mudança, se faz primordial que esse engajamento, que essa união se realize de forma cooperativa, de forma colaborativa, através de participação ampliada, que é o que nós pregamos neste artigo. Então, tendo em vista essa realidade, nós pensamos que o papel das mulheres é essencial para o alcance de uma justiça socioambiental excepcional para o mundo atual que nós vivemos, principalmente na atual crise sanitária de pandemia da Covid-19, e é ainda mais imprescindível para uma equidade, para uma igualdade e para o empoderamento feminino, tendo em vista que o desenvolvimento sustentável se alia a esse papel de equidade de gênero na busca para a inserção da mulher nas tomadas de decisões sustentáveis, resilientes e, principalmente, pensando no futuro melhor e inclusivo, como propõe a Agenda 2030. Ficamos muito gratas por participar do Congresso e estamos à disponibilidade no final das apresentações para eventuais debates que possam surgir a partir daí. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Gabriela. Eu fiquei encantada ao ouvi-la, porque de facto conseguiu trazer aqui um tema muito original. Igualdade de género e desenvolvimento sustentável. Achei fascinante o seu tema, vou ficar muito curiosa para ler o seu artigo. Passava então agora de seguida ao Dr. Gonçalo Mota, do Instituto Politécnico de Viseu, que nos vai trazer um tema sobre o futuro da jurisdição de menores em Portugal, reflexões em torno de um modelo híbrido e proteção tutelar. Já está aqui a partilhar connosco a sua exposição. Pedia-lhe, enfim, já não é preciso pedir, porque os nossos palestrantes estão hiperdisciplinados neste painel, estão a cumprir escrupulosamente os 10 minutos e a recuperar o atraso vindo de trás, que não é de nossa responsabilidade desde logo. Doutor Gonçalo, boa tarde, a palavra é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, obviamente, e todos os presentes. Eu falarei sobre um tema que, de certa forma, durante muitos anos no nosso país suscitou, de certa forma, alguma preocupação e desde alguns anos para cá, principalmente nas últimas 2 décadas, tem sofrido, de certa forma, aqui algum desligamento por parte daquilo que são as considerações em termos não só públicos, como também mediáticos, em termos daquilo que é a importância em termos de temática. Portanto, o presente trabalho pretende refletir, de certa forma, sobre aquilo que é o futuro da jurisdição de menores. Pretendemos, neste trabalho, compreender aquilo que se passou, passados 20 anos após a entrada em vigor da Lei de Proteção de Crianças e Jovens e também da Lei Tutelar e Educativa, e se de facto ainda se mantém o paradigma inerente a cada um dos modelos que está em análise neste trabalho. Portanto, de uma forma mais concreta, a intervenção do Estado no âmbito da esfera da família, nomeadamente em Portugal, concretamente na proteção de crianças e jovens, está determinada essencialmente por aquilo que são os agentes que a promovem, nomeadamente os instrumentos legais que, de certa forma, legitimam e enquadram aquilo que é a sua ação, nomeadamente por parte do Estado. O direito constitucional aqui ocupa, obviamente, naquilo que é a realidade portuguesa, o topo da pirâmide normativa, e enquanto núcleo central daquilo que é a ordem jurídica portuguesa, até 1976, até a Constituição de 76, ignorou desde sempre a criança enquanto sujeito de direitos, e, de certa forma, só após a Constituição de 76 a tornou, de certa forma, credora autónoma de prestações por parte daquilo que era a sociedade do Estado, da sociedade e por parte também do próprio Estado. Portanto, a Constituição obriga assim o Estado a garantir uma especial proteção às crianças, nomeadamente em situação de abandono, orfandade ou também privadas de um ambiente familiar normal, e a intervenção do Estado está também situada essencialmente naquilo que é a necessidade de assegurar a proteção para a promoção dos direitos e do desenvolvimento integral e do bem-estar das crianças. O percurso da jurisdição de menores tem mais de um século de uma forma concreta em Portugal, que começa com a Lei de Proteção à Infância em 1911 e que vem, de certa forma, determinar não só a instauração das tutorias, como também dos tribunais de menores. A trajetória realizada até hoje está determinada também pela Organização Tutelar de Menores, determinada em 62 e 1978, e mais tarde daquilo que, de certa forma, acaba por estar mais próximo da nossa realidade atual, daquilo que é a sua substituição enquanto organização tutelar de menores, naquilo que são 2 leis distintas, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens e aquilo que é a Lei Tutelar Educativa. Esta mudança permitiu, fundamentalmente, aquilo que é a separação entre o regime de proteção de crianças em perigo e o regime tutelar educativo para crianças autoras de crime, ou pelo menos consideradas como tal e enquadradas naquilo que é a lei penal portuguesa. Assim, a legislação atualmente em vigor remete para a proteção a criança que se encontra numa situação de ameaça, de violação aos direitos fundamentais, e confia só ao atual sistema tutelar educativo aquilo que são os menores com idade superior a 12 anos e inferior a 16, cujo objetivo passa pelo evitamento do contacto do menor com o sistema penal. Hoje, e para aquilo que era a nossa investigação, definimos um período temporal de análise, e aquilo que nós tentámos analisar, ou analisámos, foi ao analisar o período compreendido entre 2008 e 2020, dividimos em 2 fases distintas. A primeira dedicada ao modelo tutelar educativo e a segunda ao modelo de promoção e proteção, ambos em vigor em Portugal. Assim, na primeira fase procuramos, através da análise dos relatórios da Segurança Interna português, perceber qual foi a evolução da apresentação das participações classificadas pelas forças de segurança enquanto delinquência juvenil.
Deparámos-nos então com uma curva de tendência decrescente, predominantemente decrescente ao longo dos últimos 12 anos, que reflete uma diminuição de cerca de 73% no número de participações enquanto delinquência juvenil. Dentro do mesmo período, ao analisar os dados públicos disponíveis entre 2013 e 2020, percebemos que existiu uma redução de 36% no que se refere à aplicação de medidas de acompanhamento educativo e programas formativos, acompanhado por uma diminuição de 28% das medidas aplicadas no âmbito das tarefas a favor da comunidade e um decréscimo de 13% de obrigações de regras de conduta e de menos 64% de internamentos em centro educativo. No entanto, entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 houve uma redução de 40% do número de jovens internados em centros educativos, que está muito relacionado com aquilo que é o entendimento, ou foi o entendimento da Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, referente ao regime excepcional de flexibilização e execução de penas no âmbito daquilo que era a medida excepcional no âmbito do Covid-19. Procurámos então perceber que tipo de medidas estariam a ser aplicadas no âmbito da lei tutelar educativa e observámos que o recurso à suspensão de processo em 2020 era já 3 vezes superior ao ano 2013. A suspensão de processo, que pressupõe a avaliação da conduta do menor por parte do Ministério Público e caso não tenha sido sujeito anteriormente a uma medida tutelar educativa, pode usufruir de um plano de conduta a ser gozado naquilo que é o seu meio natural de vida. Na segunda fase da nossa investigação, determinámos essencialmente aquilo que era, e recentramos a nossa análise desta feita naquilo que são as situações analisadas no âmbito daquilo que eram as situações de perigo, no sentido de perceber se estas acompanhavam a tendência decrescente no âmbito da intervenção tutelar educativa. Na consulta dos relatórios das atividades das CPCJ, das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens Portuguesas, datados entre 2013 e 2020, concluímos que a partir de 2015 existe uma inversão relativamente à prevalência das entidades sinalizadoras no âmbito das situações de perigo. Assim, até 2014, quem mais sinalizava situações de perigo eram de facto as escolas e desde então são as autoridades policiais, que representam já 35% do total das sinalizações, tendo já significado cerca de 40%. Da análise destes relatórios, e com base nos elementos disponíveis, observámos 4 categorias principais diagnosticadas, peço desculpa, exatamente, 4 categorias principais que de certa forma foram diagnosticadas e classificadas enquanto negligência, ao mesmo tempo que até 2009 se observa aquilo que é um manifesto aumento dos chamados comportamentos de perigo na infância e juventude. A categoria classificada enquanto comportamentos de perigo na infância e juventude está de certa forma determinado como bullying, comportamentos graves antissociais, indisciplina, consumo de bebidas alcoólicas, estupefacientes, gambling, gaming, indisciplina, outros comportamentos, assim como a prática do facto qualificado pela lei penal como crime. Desta forma, da nossa análise, resulta a evidente prevalência daquilo que são as medidas cuja execução se realiza na comunidade, com uma diminuição expressiva e sustentada do número de internamentos, nomeadamente em centro educativo. Por outro lado, apesar do volume da apresentação de participações de delinquência juvenil ter diminuído, as forças de segurança, em sentido oposto, aumentaram exponencialmente as suas sinalizações às CPCJs, sendo que estas sinalizações são, na sua maioria, diagnosticadas por estas comissões enquanto comportamentos de perigo, nomeadamente numa faixa etária entre os 11 e os 17 anos. Por conseguinte, entendemos que ao existir uma definição de categorias que qualificam as situações de perigo e de risco e de perigo diagnosticadas, produz, por um lado, uma clarificação sobre algumas das dimensões em análise. Aquilo que é a nossa análise aponta para que no futuro se perpetue a tendência observada ao longo destes últimos anos. Esta conclusão está patente na prevalência da aplicação das medidas da comunidade e na opção pelo recurso à suspensão de processo. A transferência para uma rede de estruturas não judiciárias, como são as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, para tratar situações de delinquência juvenil, faz com que, nomeadamente, aquilo que se repara é a diluição nas estatísticas dos relatórios oficiais das CPCJ das situações que são realmente situações de delinquência juvenil. Na verdade, o fenómeno da delinquência em Portugal, para além de desvalorizado, é muitas vezes considerado efêmero e, na verdade, a percepção que se tem hoje é que muitos dos processos tutelares educativos já chegam a tribunal fora de prazo, são abertos de forma extemporânea após uma passagem fracassada pela promoção e proteção. Defendemos, de facto, uma intervenção tutelar educativa bem sucedida e só uma prevenção tutelar educativa, uma atuação de prevenção tutelar educativa assente em princípios fundamentais naquilo que está na lei, legislado,
pode prevenir aquilo que é o aprofundamento de muitos percursos e condutas que, de certa forma, são determinadas por trajetórias relacionadas com percursos criminais. Assim, entende-se também deste trabalho que existe a necessidade de haver um equilíbrio necessário entre aquilo que é a proteção à criança e a justiça penal, que há muito resultou neste desequilíbrio que muitas das vezes acaba por estar determinado naquilo que é um modelo híbrido de proteção tutelar atualmente em vigor. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Gonçalo Mota, pela excelente palestra. Enfim, eu, de facto, antes de passar aqui uns 15 minutos que nos restam para debate e questões, queria dar os parabéns a todos os intervenientes, porque trouxeram aqui um conjunto de temas interessantíssimos e, como sempre, o Iberojur consegue cativar e motivar um público muito interessante. Nós estamos aqui neste momento com 40 participantes neste painel, o que é qualquer coisa de excepcional. Bom, e dito isto, eu gostava então de vos propor um período de debate, uma vez que nos sobraram de facto aqui 15 minutos. Eu não sei se, enquanto pensam aí nas questões a colocar, eu vou aqui ao bate-papo, temos aqui uma questão colocada pelo Leonardo, que pode ser dirigida ao Dr. Gonçalo Mota ou à Dra. Rosemary Sotomayor, e a pergunta é: como pode ser visto hoje, como podem ser vistas hoje, as questões de abusos sexuais de crianças? Enfim, esta é uma questão global, é uma questão global, não é? Porque é uma questão que está a surgir todos os dias com uma relevância enorme em todos os pontos do mundo. Doutora Rosemary, quer começar? Doutor Gonçalo? Ladies first. Doutora Rosemary. Apesar de hoje termos tido aqui uma intervenção interessantíssima sobre igualdade de género e de facto nós apregoamos muito a igualdade de género, mas depois cometemos estas delicadezas de dar a primazia às senhoras. Doutora Rosemary, tem a palavra. Vejam bem, a minha pergunta está dirigida ao eminente doutor Gonçalo, né, por conta desse desequilíbrio que ele fala com relação à proteção do jovem que com algum problema de versificação de conduta e situação em perigo. Então, dentro dessa situação em perigo, como hoje é visto essa questão do abuso. Eu tenho me preocupado muito com isso e tenho investigado há mais de 20 anos essa matéria e sempre faço essa pergunta porque é muito importante a visibilidade dessa situação, né, que nós sabemos no Brasil não é nada, vamos dizer assim, simpático. Esse assunto é um assunto muito de preconceito, inclusive. Mas, dentro do caráter de titular de sujeito de direitos, a criança, recentemente aqui no Brasil, recebeu uma lei específica sobre a escuta especial. Então, eu gostaria de saber, ao palestrante, se em Portugal há alguma forma, de 2016 para cá, porque enquanto eu estava lá no mestrado eu não vi, se de 2016 para cá, 2017, 2018, até agora, se modificou alguma coisa, se há uma nova ferramenta, uma nova lei, um novo olhar com relação a isso, para não me alongar na pergunta. Doutor Gonçalo Mota, em representação aqui do ordenamento jurídico português, vai certamente satisfazer a curiosidade.
É assim, o nosso ordenamento jurídico é um ordenamento jurídico relativamente recente, nomeadamente relativamente àquilo que é a conduta europeia. Nós fomos bebendo de vários ordenamentos. Temos aqui uma centralidade, nomeadamente constitucional, associada, nomeadamente no que se refere, inclusivamente às questões do ordenamento jurídico alemão, mas não só. Há outros também, nomeadamente belgas e franceses, no que toca também às questões associadas à proteção de menores, dizer o seguinte, questões diferentes. Nós, enquanto país, após aquilo que foi a ratificação da Convenção dos Direitos da Criança, por Portugal, portanto estamos a falar que aconteceu 2 anos após a Convenção, o que significa que nós estamos a falar na década de 90, começou-se a pensar, após a assinatura de vários tipos de instrumentos legais internacionais, naquilo que era a necessidade de fazer mudanças profundas. A criança foi sempre um sujeito muito pouco interessante em termos de proteção legislativa. Há rasgos na nossa legislação. Posso dizer também garantidamente que a nossa Lei de Proteção à Infância em 1911 foi pioneira a nível europeu. Dizê-lo também que o facto de ter sido pioneira em termos legais, em termos daquilo que é e que está dirimido nos próprios códigos, não significa de antemão que tenha sido a melhor lei de todas, muito pelo contrário, até porque as versões que de certa forma surgiram após a Lei de Proteção à Infância de 1911 nunca garantiram de facto uma proteção à criança. Chamava-se Lei de Proteção à Infância, mas de facto nunca olhou de facto a criança enquanto sujeito de direitos e tornou sempre a criança como um ser submisso àquilo que era a ordem perentória, primeiro e acima de tudo, relativamente à sua posição dentro daquilo que era o ambiente familiar. E depois é assim, estamos a falar de uma lei, como em todas, que de certa forma acabou por assumir as grandes mudanças, nomeadamente políticas, sociais, culturais, económicas em Portugal, de mudanças do sistema familiar, que inclusivamente, a determinada altura é importante também dizê-lo, em que a criança, para além de nunca ter saído da perspectiva de subalternidade face ao adulto, foi sempre criada uma perspectiva de não participação naquilo que era inclusivamente o processo de decisão. Portanto, isto para responder também a uma perspectiva. A paternalização, que é trazida também para a perspectiva da justiça relativamente à criança, é de certa forma algo histórico em Portugal. Não, é importante dizer que o juiz, nomeadamente com a Organização Tutelar de Menores 62, aquilo que vem, o seu papel reforça-se eminentemente na perspectiva do bom pai a decidir sobre as situações da infância que de certa forma ocorriam aos tribunais, isto porque também diz ele, esta perspectiva da proteção à criança e da infância foi algo que mudou também na década de 40, porque nós começámos com uma lei de proteção à infância que considerava a criança que não deveria ser colocada perante um tribunal, algo que desaparece com a reforma judiciária da década de 40, em que deixamos de ter as tutorias para passar a ter tribunais, e a criança aí já é presente a tribunal, já não é presente a uma tutoria. Isto é importante referir isto porquê? Porque quando fala da questão dos abusos, dizer também que assim como acontece a nível europeu e não muito diferente também do que acontece em outros países fora da Europa, a sexualização da criança foi algo que durante muito tempo foi sempre tabu. Vamos falar de uma forma concreta. Nós tivemos um caso crítico em Portugal, com grande relevância a nível mediático, que aconteceu em 2002, foi o chamado processo Casa Pia, que veio trazer à luz do dia uma grande preocupação que tinha a ver essencialmente com os abusos, inclusivamente abusos a crianças à guarda do Estado, do próprio Estado, quando era o próprio Estado que não garantia a segurança às próprias crianças. Dizer também 2 questões relativamente a isto. Quem trabalha no âmbito da comunicação e quem investiga no âmbito da comunicação, há um momento que se chama, inclusivamente, o agenda setting, que tem a ver essencialmente com aquilo que é pressão mediática para que as coisas aconteçam e que se transformem e que passem para a ordem do dia, nomeadamente as questões que estão, de certa forma, relacionadas, nomeadamente com estes casos.
A jurisdição de menores é um caso exemplar, eu tenho trabalhos publicados nesse sentido, exemplar desta questão mediática. As alterações que aconteceram, nomeadamente da transformação da Organização Tutelar de Menores para as duas leis, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens e a Lei Tutelar Educativa, decorre de um período, que foi a década de 90, de grande agitação, nomeadamente relativamente à conflitualidade urbana e à criminalidade urbana, muito relacionada com a delinquência de bairros ditos problemáticos ou classificados como problemáticos, nomeadamente a região de Lisboa, uma situação em particular que teve um grande impacto, que foi um assalto com alguma violência a uma atriz portuguesa que aconteceu em Lisboa e que trouxe também, e os assaltos nos comboios que faziam as zonas periurbanas da cidade de Lisboa, vieram trazer para a luz do dia a necessidade de mudar. O processo de Casa Pia veio trazer também a necessidade de mudar. E tudo isto criou uma pressão, nomeadamente sobre a política e nomeadamente sobre a política de justiça para mudar. Nomeadamente a questão dos abusos. Portanto, a questão dos abusos sexuais, nomeadamente as crianças, sejam eles sobre as crianças, sejam perpetrados pelas crianças, nomeadamente, mas gostaria também de dizer que a nossa lei portuguesa hoje, e é também uma preocupação, afasta-se muito ainda daquilo que é a responsabilização da criança. Portanto, a criança é vista como um sujeito de direitos, de facto, mas, por um lado, há quem pugne pela necessidade de mudança relativamente à lei para que a criança deixe de ser vista só como um elemento de participação, ou como se queira só um elemento de participação, mas que a sua participação passe dos direitos e também dos deveres com outro tipo de incidência. Isto porque as crianças são vítimas e o nosso ordenamento jurídico coloca, obviamente, aquilo que é a criança desprotegida ao superior interesse da criança, e o superior interesse da criança rege todo o resto do ordenamento que está abaixo do superior interesse da criança. Portanto, se o superior interesse da criança é, perante um determinado tipo de delito, criar condições ou promover condições para, por exemplo, essa criança ou esse jovem seja o menos penalizado possível perante o ato que cometeu, a justiça vai olhá-lo também dessa forma, não é? Portanto, esta questão não é bem, não é muito líquida no nosso ordenamento. Nós não temos tantos acontecimentos em Portugal, públicos, pelo menos, que nos obriguem a refletir de uma forma permanente, mas como eu costumo dizer, é preciso rebentar sempre uma bomba para que as coisas funcionem, não é? Portanto, vamos esperar que a bomba não rebente, não é? Para que, de certa forma, ou rebente o mais tarde possível, para que, de certa forma, se alguma coisa tiver que ser mudada, ou se olhar dessa forma, ou que se mude o olhar ou a perspectiva sobre o problema, que venha a acontecer e que se faça essa reflexão também. O Dr. Gonçalo Mota fez aí uma referência interessante, muito interessante mesmo, foi um momento marcante na vida portuguesa, o caso Casa Pia, que estoura em 92, por aí, não é? Mas 2002. Perdão, 2002, mas o mais chocante no caso Casa Pia é que todos os abusos tinham sido cometidos há dezenas de anos atrás, tinham sido denunciados, nomeadamente a um dos nossos presidentes da República, a uma senhora que representava o Vaticano, ou estava nomeada pelo Vaticano para a proteção da criança. Portanto, alguns dos abusos tinham sido perpetrados há mais de 20 anos atrás, tinha havido uma tentativa de chamar a atenção para o problema e nada foi feito. O que de facto demonstra bem a verdade lamentável da afirmação que o Dr. Gonçalo disse quando a criança não foi até há bem pouco tempo um objeto interessante de estudo ou sequer de proteção jurídica, não é? E realmente ainda bem que as coisas mudam, ainda bem que as coisas mudam e às vezes é mesmo preciso estourar uma bomba para elas mudarem. Em Portugal essa bomba, julgo eu, terá sido mesmo o caso Casa Pia e, enfim, houve outros, mas de facto esse foi absolutamente marcante. Ainda assim fez-se muita discussão sempre em torno do processo e daquelas pessoas que estavam ali a ser acusadas e branqueou-se o passado. Branqueou-se o passado porque é inexplicável
inexplicável que 20 e tal anos antes, perante a denúncia, nada tivesse sido feito, não é? E de repente todo o mediatismo concentrado naquelas pessoas que estavam, enfim, a ser acusadas e que acabaram por ser levadas a julgamento, branqueou completamente uma página absolutamente vergonhosa, porque eu não encontro explicação, e lamento partilhar isto convosco, não é nada que me dê especial gosto, mas não consigo encontrar explicação para o que foi feito 20 anos antes, porque realmente as pessoas às quais foi denunciado que havia qualquer coisa que não estava bem, que havia inclusivamente tráfico de menores, houve alguns que saíram para os Estados Unidos, enfim, tudo isso são questões muito antigas, muito anteriores a ter surgido verdadeiramente o processo. E de facto, essa parte, confesso, foi para mim a parte mais chocante do processo Casa Pia. Eu não sei se mais alguém quer colocar aqui algumas questões. A intervenção da doutora Diana também tocou aí um ponto muito sensível agora entre nós, não é? Eu por acaso tinha uma pergunta para si, porque não sei se há assim algum acórdão, alguma jurisprudência portuguesa já sobre a questão específica que aqui nos trouxe, que pudesse partilhar connosco. Provavelmente ainda não existirá, não sei, é uma pergunta. Boa tarde novamente, doutora Rosário. Em relação à gestação de substituição em Portugal, nós temos os 2 acórdãos do Tribunal Constitucional só para contextualizar os colegas brasileiros. Em Portugal, a partir de 2016, foi admitido o acesso à gestação de substituição, ainda que com caráter excepcional, a título gratuito, por uma questão de altruísmo. O que é que acontece? Entretanto, houve uma declaração de inconstitucionalidade por parte do nosso Tribunal Constitucional, que basicamente foi uma decisão que tem o seu lado, por um lado, inédito, porque pela primeira vez um tribunal veio admitir a viabilidade, a admissibilidade de um modelo de gestação de substituição, este modelo gratuito, altruísta, assente na vontade da gestante. No entanto, o que é que acontece? O nosso regime jurídico não foi bem pensado, tinha muitas fragilidades, muitas lacunas e, portanto, vários dos preceitos do regime jurídico da Lei nº 25/2016 foram declarados inconstitucionais. Portanto, na prática, o que o Tribunal Constitucional veio pronunciar-se apenas, limitando-se ao regime, ele não falou muito da questão do estabelecimento da filiação, falou na perspectiva de se existir um eventual diferendo, porque pode acontecer que está relacionado com o arrependimento da gestante, se a gestante, porque a questão central, uma das questões centrais do acórdão é o arrependimento da gestante. Porquê? Porque o nosso regime limitava que a gestante se pudesse arrepender, limitava esse arrependimento até ao início do processo terapêutico de PMA, ou seja, ela só se podia arrepender até a altura em que iria iniciar os tratamentos, após disso não podia mudar de ideias. E, portanto, o Tribunal Constitucional fundamenta basicamente a própria legitimidade de acesso à gestação de substituição no direito ao livre desenvolvimento da gestante e, portanto, este direito ao livre desenvolvimento da gestante e a sua vontade tem que se manter atual ao longo de todo o processo, determinando que ela poderá arrepender-se, revogar o seu consentimento até ao último momento que, digamos assim, no momento da entrega da criança. E, portanto, embora depois o Tribunal Constitucional ele não resolveu a questão e como é que se vai estabelecer a filiação? Ele diz que o facto de a gestante se arrepender, por exemplo, no momento do parto, nasce a criança, ela arrepende-se, quer ficar com a criança. Ela não pode ter nenhuma ligação genética na nossa ordem jurídica, portanto, não há essa a modalidade genética. O que é que acontece? Ele não nos dá uma solução, não nos diz que automaticamente a gestante vai ser considerada a mãe. No entanto, parece-me que uma consequência óbvia, desde logo, é que se a gestante se arrepende, porventura vai-se ter que ponderar a eventualidade dela ser considerada a mãe. Se ela se arrepende, não entrega à criança, a criança quando muito fica com 2 mães, não? Exatamente, se ela se arrepende, mas o Tribunal Constitucional
salientou na sua decisão, na primeira decisão, até faz referência à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas não nos fala aqui sobre ainda problemas a nível internacional. Eu tenho conhecimento de ordem prática, depois do meu estudo, porque a minha tese de doutoramento foi precisamente sobre este tema, e já tive conhecimento de algumas decisões de gestação de substituição transfronteiriça, em que o nosso principal destino é a Ucrânia, que é uma facilidade na celebração dos contratos e tudo mais na Ucrânia. Os custos não são assim tão elevados como se possa pensar, e o que é que acontece? Em relação à mãe intencional, que pode ou não ter ligação genética com a criança, o que tem acontecido é que ela, quando chega a Portugal, ela pede a adoção por ser filha do cônjuge. Ali até naquele período em que saiu a lei de 2016 até ao acórdão de 2018, algumas pessoas que recorreram à Ucrânia conseguiram o reconhecimento, a transcrição da certidão de nascimento ucraniano. Porquê? Porque houve aquela mudança legislativa e conseguiram. Mas após isso só o pai facilmente consegue a ligação genética e depois a mãe tem que pedir a adoção. Por via da adoção, é o que tem acontecido. E curioso é que os nossos eu vi uma decisão, tinha muita curiosidade em ver a decisão, o fundamento dos nossos juízes nesta matéria. E basicamente eles não tocam no aspecto da gestação de substituição. Eles fundamentam a decisão de adoção nos termos gerais do Código Civil. Podem até como se nada tivesse mudado, não é? Como se nada tivesse mudado. É fantástico. Como se não tivesse ocorrido um caso de gestação de substituição, claro, em que este controle que é deixado aos Estados, e que eu não sou contra este modo de adoção, até a via da adoção, permitiria um controle do próprio contrato. Será que porque não se colocam essas questões? E a vontade da gestante neste contrato foi respeitada e o consentimento foi livre, portanto, ainda não temos. Bom, eu já me estou aqui a avisar que está a começar o próximo painel. Podíamos ficar aqui a conversar o resto da tarde. Eu quero agradecer a todos. Foi um painel interessantíssimo e que, além do mais, demonstra que a temática dos direitos fundamentais está cada vez mais na ordem do dia e que é transversal a todas as áreas do direito. E por isso mesmo é uma área que, para os jovens investigadores, deve continuar a ser muito aliciante, porque a nova realidade, quer nas tecnologias, quer na bioética e em tantos outros campos relevantes para o jurídico, acaba por ser cada vez maior. E hoje quer a primeira palestra, a palestra inicial, quer este painel, mostraram bem a relevância e a quantidade de questões que ainda estão por desbravar nesta matéria. Eu despeço-me de todos, ainda voltarei a estar convosco, provavelmente no encerramento do congresso de hoje, às 5h30, e dou os parabéns ao Dr. Fábio Veiga e à organização, toda a organização do Iberojur, porque de facto organizam sempre um congresso fortíssimo, 40 participantes, é extraordinário, só neste painel, não é? Calculo que nos outros também tenham tido igual participação. Então, por agora, encerramos este painel e até às 5h30.